The Lady Divine, ou A Divina Dama, Estados Unidos, 1929. O filme conta a história do romance entre Emma Hart, ou Lady Hamilton, e do almirante da Marinha Britânica Horatio Nelson, ou Lord Nelson. Emma Hart chega à casa de um nobre, Charles Greville, junto com sua mãe para trabalhar. Em pouco tempo ela se encanta pelo nobre jovem. Ele também acaba se encantando por ela, mas a primeira coisa que chama a atenção dele é que ele a considera um pouco vulgar. Ele a considera vulgar, mas quando ele vê a perna dela, ele já deixa as concepções dele de lado e começa a se encantar com a moça, né? Ou seja, ela pode ser vulgar, mas que ele gosta de mulher, ele gosta. Só que pouco tempo depois ele deixa as convenções sociais falarem mais alto e se livra da moça. Uma coisa que me chamou a atenção nesse filme é que teve uma cena em que ela estava numa espécie de parque de diversões e ela, animada, ela começou a cantar. As pessoas que lá estavam começaram a cantar junto e o Greville achou um absurdo. Um absurdo. E ele ficou horrorizado. Para falar a verdade, antes disso ele já tinha ficado horrorizado simplesmente porque ela sorriu pro cocheiro que estava conduzindo ela. Sorriu. Parecia que na cabeça dele, né? Parecia que ela era uma prostituta. Só porque ela simplesmente sorriu para o homem. Mostra que durante séculos, né, a história se passa no finalzinho do século XVIII até o comecinho do século XIX, e o filme é de 1929, e a gente sabe que naquela época as mulheres eram condenadas por tudo, tudo. Ela começou a cantar, as pessoas ficaram animadas, cantaram, gostaram da música dela, e ela já foi condenada como se fosse a pior das mulheres, a mais meretriz que existe, e o único erro dela foi estar feliz. Só isso. As mulheres não poderiam ficar felizes. É um pecado abominável. Aí esse tal de Greville empurra ela para o seu tio, Lord Hamilton, e os dois se casam, mesmo ele sabendo que ela não o amava. Lord Hamilton é um homem bom, mas apesar de ser um homem bom, ele se entristece ao ver que sua esposa se apaixonou pelo almirante Nelson. Ele era um homem casado também, os dois se apaixonam e vivem um romance, um caso extraconjugal. E a história do filme se passa nessa situação entre eles e a luta da Marinha Britânica contra as forças de Napoleão. Perceba que a princípio ela não tinha a menor intenção de ser amante. A menor intenção de ser amante. Ela se tornou amante porque todos os seus desejos foram podados. Parece que ela não tinha autorização para ser feliz. Ela estava desautorizada a ser feliz pelo único e exclusivo fato de ela ser mulher. E diante dessa desautorização de viver da maneira como ela achava que deveria viver, ela acabou causando uma ruptura total com as convenções, e de uma pessoa desautorizada ela passou a ser uma pessoa que cumpria os seus desejos, mesmo eles sendo inaceitáveis perante a sociedade. Então a trama se desenvolve no romance dos dois e usando como pano de fundo a luta da Inglaterra contra as forças de Napoleão. O filme ganhou o Oscar de melhor diretor. O filme é bem melhor do que o que ganhou o Oscar de melhor filme. A porcaria daquele A Melodia da Broadway. Eu acho que esse filme não deve ter ganho porque ele é mudo e o outro é falado. Eu imagino a empolgação na época que as pessoas tiveram ao
se deparar com o cinema falado, né? Mas esse filme é muito melhor, muito mais interessante, né? E uma história assim que você consegue entender o porquê que as pessoas se apaixonam. Não é uma coisa, sabe, pífia, nada orgânica como aquele. Mas o filme ganhou, levou o Oscar de melhor diretor para Frank Lloyd. E outra coisa que chama atenção nesse filme é como as instituições, né, no caso os países, né, a Inglaterra, toma a vida das pessoas. Não vou dar spoiler a respeito disso, mas é impressionante como toma a vida das pessoas e não devolve. E muitas vezes faz isso de maneira cruel, alegando que a pátria é mais importante. É sim um filme recomendável. Eu gostei.